O anime começa com o nosso protagonista chamado Kenichi correndo de boas, quando do nada ele encosta em uma garota e ela rapidamente o derruba. Ela fez isso pois está acostumada a estar com a sua guarda levantada. Daí, como ambos estavam atrasados, a garota tenta fazer o Kenichi pular um riacho para eles conseguirem chegar a tempo na escola. No entanto, o Kenichi não consegue fazer isso e acaba ficando todo molhado. Na escola, o Kenichi acaba tendo que ficar ao lado de fora da sala por ter chegado atrasado, enquanto a garota loira se apresenta para todos da turma dele como Furinji Mio. Daí, como a Mio também chegou atrasada, ela saiu da sala. Afinal de contas, não é justo que somente o Kenichi seja punido. Do lado de fora da sala, a Mio diz estar feliz em ter conhecido o Kenichi e por isso ela pede para ele se tornar um amigo dela. E por achar que ela estava fazendo uma pegadinha com ele, o Kenichi bate a sua cabeça na parede até ele desmaiar. Depois disso, vemos o Kenichi correndo em direção ao seu clube para evitar um outro atraso. Durante o caminho, o Kenichi acaba sendo segurado por um amigo dele, que na real só queria obter informações sobre a nova estudante transferida. Na real, esse garoto chamado Nijima tem informações sobre todos que estudam nessa escola, incluindo o Kenichi, que é um dos mais fracassados em tudo, sendo considerado pelo Nijima um estudante de rank D. Em resposta, o Kenichi diz que o Nijima também é fraco. No entanto, o Nijima diz ter um poder de persuasão, por isso ele é melhor que o Kenichi. Depois disso, a cena corta para o Kenichi sendo usado como um saco de pancadas no clube de karatê. Após apanhar, o Kenichi ainda teve que limpar todo o clube. Depois de limpar tudo, o Kenichi vai lá dar uns soquinhos no saco de pancadas. Afinal de contas, ele nem mesmo encostou neles. No entanto, quando ele faz isso, o tal do cara que deveria o ajudar e o treinar apareceu para dizer que o Kenichi não podia usar os equipamentos do clube. Dito isso, esse cara vai lá e fala para o Kenichi desistir e sair do clube de karatê. No entanto, o Kenichi se recusa, dizendo que ele iria ficar mais forte. Ao ouvir isso, o Daimonji sugere que daqui a uma semana o Kenichi lute contra ele. Dessa forma, o cara vai provar que o Kenichi não consegue ficar mais forte nem mesmo se ele se esforçar. Após o cara sair, o Kenichi ficou lá imaginando a sua morte durante essa luta. No entanto, durante o caminho de volta para casa, o Kenichi estava pensando nas coisas que ele faria caso ele ficasse mais forte. O maior sonho dele era ficar mais forte e ajudar as pessoas, como se ele fosse um herói. E bastou ele pensar nisso que ele viu alguns mafiosos arrumando problemas com o idoso. Nesse momento, a Mio apareceu mandando os caras pedirem desculpas ao idoso. Ao ver isso, o Kenichi se esconde com medo. No entanto, a Mio enfrentou os homens aí que diziam ser fortes e por isso eles podiam muito bem fazer o que quisessem. Daí, no momento em que os mafiosos iriam tentar agredir a Mio, o Kenichi saiu correndo para ajudá-la e logo caiu no chão igual um pedaço de bosta. Sem desistir, ele encosta o seu punho no rosto do mafioso e por ter sido tão abusado com eles, os caras decidiram encurtar alguns anos de vida do Kenichi. Nesse momento, quem se irritou foi a Mio, por isso ela meteu-lhe a porrada nos 3 mafiosos. Depois disso, ela e o Kenichi ficaram conversando um pouco e durante essa conversa, o nosso protagonista explicou para ela tudo o que ele passou no clube de karatê. Ao ouvir tudo, a Mio diz que nas artes marciais não existe isso de ser forte. Na verdade, as artes marciais foram criadas para que os fracos pudessem se defender dos mais fortes. Daí, como o Kenichi precisa ficar mais forte em uma semana, a Mio diz que pode ajudá-lo nisso, o levando para treinar na casa dela. No entanto, ela impôs a condição de que ele sobrevivesse ao treino. Então, chegando na porta do tal local de treinos, o Kenichi nem mesmo consegue abrir a porta. No entanto, do nada, um cara chega e a abre. Assustado com esse cara, o Kenichi tenta fugir. No entanto, um homem se teleporta, ficando na frente do nosso protagonista. Esse homem diz não ser um mestre em artes marciais. No entanto, ele mesmo diz que nunca perdeu uma batalha na sua vida. Animado ao ver o homem, o nosso protagonista diz ter vindo por recomendação da Mio e já entra nesse lugar. E lá, ele vê um homem grandão descendo o cacete em um saco de pancadas. O nome desse cara é Apachai, e por estar sendo observado pelo Kenichi, ele começou a destruir até mesmo o cenário. E enquanto andava pelo dojo com um homem de verde, o nosso protagonista vê uma mulher chamada Kousaka Shigure. E no momento em que o nosso protagonista pensou que ela havia o visto, ela na verdade estava querendo caçar um outro homem chamado Makensei. O cara estava com uma câmera fazendo certas fotografias indecentes. Daí quando os dois começam a lutar, o Kenichi quase é morto, mas o grande homem de verde o salvou. Então, continuando a andar pelo lugar, o nosso protagonista é levado até o professor de karatê do lugar. O nome do cara é Sasaki e exalando uma aura sinistra, ele diz que não deseja discípulos, até porque se ele aceitar um discípulo, a pessoa que ele for treinar estará morta em 3 dias. Ao ouvir isso, o Kenichi tenta fugir, mas um homem aparece na frente dele e o Kenichi se assusta tanto com o cara que ele acaba desmaiando. Um tempo depois, nosso protagonista é acordado pela Mio. Ao se levantar, o Kenichi diz que esse lugar é perigoso e em resposta, ela diz que esse lugar é a casa dela e o velho poderoso lá é o avô dela. Resumindo, esse lugar onde o Kenichi foi a convite da Mio é um dojo com os artistas marciais mais poderosos. Por conta disso, esse lugar na verdade é chamado de Ryozanpaku. Bom, agora que o Kenichi acordou, a Mio o deixou sozinho e o avô dela perguntou para o garoto se ele realmente deseja treinar no Ryozanpaku. Em resposta, o Kenichi disse que sim, pois ele precisa ficar mais forte. Após ele falar isso, o Makensei puxou logo um pergaminho e pediu para o Kenichi assinar seu nome e endereço. Além disso, o Makensei pediu para o Kenichi pagar uma certa graninha aí, até porque a Ryozanpaku tem passado por um pouco de falta de dinheiro. A sorte de todos ali é que a Mio ganha dinheiro, limpa tudo, lava, passa as roupas e até mesmo cozinha. E ao ouvir isso, o Kenichi começa a pensar que ela é forçada a fazer tudo isso e já decide tentar protegê-la. Daí, como o nosso protagonista quer aprender karatê, mas o mestre de karatê não quer treiná-lo, quem acabou ficando responsável por fazer isso foi o tal do Akisami. Afinal de contas, o máximo
que pode acontecer com o Kenichi ao treinar com ele é a morte. Mesmo sendo dito isso sobre ele, o Akisami pareceu ser um cara bastante gentil. No entanto, o primeiro treino que ele colocou o Kenichi para fazer podia simplesmente fazer o garoto perder a vida facilmente. E esse tipo de treino, para os mestres desse dojo, é um dos mais leves que existem. E após o Kenichi se cortar com o primeiro treino, o Akisami colocou ele para realizar o segundo treino, que basicamente consistia em puxar o Akisami em cima de um pneu até um parquinho. E para botar o Kenichi para acelerar o passo, o cara fez questão de dar chicotadas nele. Assim, o aquecimento do Kenichi terminou. E o Akisami vai ficar esperando pelo Kenichi no próximo dia. Na hora de ir embora, o nosso protagonista estava pensando seriamente em desistir. Mas nesse momento, a Miu apareceu e o confortou dizendo que no próximo dia tudo iria ser melhor. No fim, o Apachai apareceu com uma bengala que ele fez especialmente para o Kenichi usar para ir embora. No dia seguinte, o Kenichi voltou a sofrer novamente com os ensinamentos do Akisami. Logo em seguida, ele foi colocado para aprender algumas coisas sobre boxe. E o artista marcial chinês também ficou pensando em passar algum conhecimento para o Kenichi. Assim, todos foram se divertindo com o Kenichi, enquanto ele a todo momento acreditava que iria morrer. Nesse mesmo dia, quando a Miu estava indo embora, ela ouviu o Daimonji falando que iria bater tanto no Kenichi que o garoto nunca mais iria querer saber de aprender a lutar na vida. Então, quando o Kenichi estava indo embora aí do dia do treino, a Miu foi até ele e tentou ensiná-lo alguns movimentos para uma luta. Daí, como ele não entendeu nada, a Miu o pediu para atacá-la. Ele se recusa, dizendo que um homem nunca poderia atacar uma mulher. Então, ela manda ele tentar tocar no busto dela. E isso, obviamente, faz o lado maligno do garoto se ativar e tentar tocar nela. No entanto, ela desvia facilmente, graças a esses movimentos com os pés que ela o ensinou. O Kenichi até tenta replicar isso, mas ele falha miseravelmente. Então, ela segue tentando ensiná-lo a fazer isso várias vezes. Mas, ao falhar muito, o garoto começa a falar que o destino dele é perder. Em resposta, a Miu fala que ele só vai perder se ele continuar falando isso. E ouvir isso faz o Kenichi repensar sobre as falas negativas que ele sempre diz sobre si mesmo. Então, no dia seguinte, enquanto a Miu estava esperando por ele no caminho para a escola, ele apareceu treinando os movimentos que ela o ensinou no meio da rua mesmo. Ele até mesmo saiu de casa uma hora mais cedo só para poder fazer isso. E ao vê-lo fazendo isso, a Miu ficou feliz e decidiu acompanhá-lo, mesmo que isso fosse a fazer chegar atrasada na escola. Assim, uma semana de treino se passou e o dia do Kenichi lutar finalmente chegou. Ele não foge do Daimonji e o cara, ao vê-lo, já decide surrar logo o Kenichi. Assim, a batalha deles começa e o Daimonji já o coloca para voar bem longe com um único soco. O Kenichi se levanta e, usando uma técnica que a Miu o ensinou, ele consegue desviar de um soco do inimigo e até mesmo consegue acertá-lo. No entanto, o cara diz não ter sentido nada, pois o corpo dele é de aço. Então, o Kenichi segue desviando de vários golpes seguidos sem saber o que ele pode fazer para ganhar. E durante a batalha, o Daimonji foi ficando cansado de tanto socar e não acertar o Kenichi. E em uma das suas desviadas, o Kenichi acabou fazendo o Daimonji tropeçar e cair. Fazer isso fez o Kenichi se lembrar de uma técnica avançada que a Miu contou sobre desviar e atacar o inimigo ao mesmo tempo. Então, usando essa técnica chamada Side Step, o Kenichi consegue forçar o seu inimigo gigante a cair no chão novamente. Após essa queda, o Daimonji desmaiou e perdeu a batalha. E vendo isso, os companheiros do cara não pegaram leve com ele e o mandaram sair do clube de karatê. Afinal de contas, foi exatamente isso que ele havia combinado com o Kenichi. No fim, ao ver o tal do Daimonji chorando por não querer sair do clube, o nosso protagonista foi lá e disse ter perdido a batalha, pois ele não usou um golpe de karatê para vencer o maluco. Dito isso, ele vai embora e logo é abordado pelo Nijima, que viu toda a luta e disse para o nosso protagonista que ele é um vencedor. Por isso, o Nijima irá parar de chamá-lo de pernas fracas e passará a chamá-lo pelo seu nome, que é Kenichi, né? Além disso, para celebrar a vitória do Kenichi, o Nijima informou ao Kenichi que o juiz daquela batalha quer testar a verdadeira força do Kenichi. Dito isso, o Nijima mete o pé rindo e dizendo que dessa vez o Kenichi realmente vai morrer. Afinal de contas, o juiz lá é um monstro. Então, no dia seguinte, vemos o Kenichi todo depressivo na escola, enquanto a Miu perguntava para ele em qual clube ele queria entrar. A Miu pensava que ele iria entrar em um clube de artes marciais, mas na verdade, o Kenichi disse que iria entrar em um clube de jardinagem. E quando a aula começa, vemos que o tal do juiz da última luta, o Tsukuba, é sinistro ao ponto de fazer o professor ter medo dele. E o maior desejo do cara é encontrar o Kenichi e descobrir se o garoto é forte ou se aquilo não foi apenas sorte. No fim da aula, vemos o Nijima informando a Miu que o Kenichi tem um novo oponente. E agora, esse inimigo é faixa preta. Do nada, o Nijima tenta descobrir as medidas da Miu. Aí, ao encostar no ombro dela, ele acaba sendo automaticamente jogado no chão. Nesse mesmo dia, agora no dojo dos grandes mestres, a tristeza emanada pelo Kenichi é sentida por todas. Por isso, ele é colocado para treinar muito mais do que antes, correndo e levando várias chicotadas. Logo em seguida, ele é obrigado a reforçar os seus pés aí para usar as artes marciais chinesas. No fim, o Apachai tentou ensinar algo ao Kenichi, mas o medo do garoto fez ele fugir do mestre de Muay Thai. E de acordo com Sasaki Shio, o motivo pelo qual todos treinam apenas o corpo do Kenichi e não o ensinam técnicas é porque a partir da primeira vitória do Kenichi, vários oponentes fortes vão começar a aparecer. Por isso, ele precisa de um bom corpo para resistir aos seus inimigos. Após o cara terminar de falar, o Kenichi toma um jab do Apachai e sai voando igual a equipe Rocket. Depois desse soco, o Kenichi pensou que ele havia morrido, mas ele só havia acordado em casa mesmo. Nesse mesmo dia, o pai do Kenichi pergunta se o dojo em que ele entrou é normal. E em resposta, o garoto disse que um dojo normal nunca o ajudaria e saiu correndo. Depois que o Kenichi saiu, o pai, durão do garoto, entrou em desespero perguntando para sua esposa o que eles devem fazer. Em resposta, ela disse que eles devem apenas confiar no filho deles. Mesmo assim, o pai do Kenichi ainda estava preocupado. Por isso, ele
já foi ativar o seu modo desvia e lutador para visitar esse dojo maligno. No entanto, a mulher insistiu para que eles confiem no filho dele, até porque essa é a primeira vez que o Kenichi encara seus problemas ao invés de tentar fugir dele. Então, o cara guardou a sua arma e decidiu confiar no menor. No dia seguinte, na escola, o Kenichi fugiu dos caras que estavam o esperando na saída e já foi logo treinar. Nisso, a cena corta e vemos uma veterana da Mio tentando fazer ela falhar na aula de ginástica. No entanto, a Mio chama a atenção de todos com a sua movimentação milimetricamente perfeita. E mesmo que todos adorem a Mio e as suas habilidades, a veterana do clube de ginástica se recusa a aceitá-la. Nesse dia, o Kenichi infelizmente não conseguiu fugir do Tsukuba. Então, ele foi levado até um beco e forçado a lutar pela sua honra contra o Tsukuba. A luta já começa com o Kenichi recebendo logo 2 golpes em cheio. O Kenichi mal conseguia se levantar após esses golpes. No entanto, ele se recusava a deixar o Tsukuba ir embora sem retirar o insulto que foi feito contra ele. Irritado, o cara começa a chutar o Kenichi. E após o garoto soltar, ele viu que a perna dele ficou marcada por conta da força que o Kenichi o segurou. No fim, o Tsukuba foi embora sem entender a nada. E um tempo depois, a Mio encontrou o Kenichi já no dojo. Lá, mesmo estando todo surrado, ele disse para todos que caiu de uma escada. E ao ver o Kenichi triste pela sua derrota, o Akisame perguntou se o Kenichi não quer que o seu inimigo se sinta como ele está se sentindo agora. Em resposta, o garoto disse que ele só queria que o Tsukuba retirasse as ofensas que ele fez. No entanto, isso não seria possível apenas com palavras. E enquanto ele falava isso, todos os grandes mestres desse dojo estavam o observando. Por isso, eles decidiram finalmente começar a ensinar algumas técnicas para o Kenichi. Afinal de contas, muitos dos grandes lutadores já passaram por coisas parecidas aí como essa que o Kenichi está passando. Então, o Apachai foi quem mais se animou. Daí ele foi lá e já começou a ensinar o Kenichi do seu jeito todo bruto mesmo. No episódio seguinte, o treinamento finalmente começou de verdade. Primeiro, o Akisame decidiu ensinar o Kenichi a evitar golpes de karatê. Por isso, ele perguntou se o Sasaki tinha algum conselho para dar, e o cara disse que não. Então, o Akisame mandou o Kenichi tentar realizar um arremesso usando a criação dele, que no caso é uma estátua de pedra. E como a estátua é muito pesada, o Akisame ensinou o Kenichi a derrubá-la, sempre usando o ponto de equilíbrio do peso. Depois disso, o Kenichi aprendeu com o Makeisei, uma técnica que serve tanto para atacar quanto para se defender. Ela também pode ser útil para passar a cabeça em certos lugares, e o velho chinês demonstra como fazer isso usando a Mio como exemplo. E quando chegou a vez do Apachai ensinar algo ao Kenichi, o garoto tentou correr, mas dessa vez a Shiguri o segurou. Então o garoto foi obrigado a treinar com o Apachai, quando do nada o Apachai se animou e nocauteou o Kenichi com um soco leve dele. Assim, dia após dia, o garoto foi treinando essas técnicas, e durante todo esse tempo o Sasaki estava o observando. E nesse dia, ele elogiou o garoto. Afinal de contas, ele acreditava que o Kenichi iria desistir. Ao ser elogiado, o garoto disse que ele nem mesmo conseguia arremessar uma estátua direito. Em resposta, o Sasaki mandou ele dar uma olhada melhor em um certo quartinho do Akisame. E ao olhar o quarto, o Kenichi viu várias estátuas de todos os tipos de tamanho lá dentro. E isso explicava o porquê ele sempre sofria para levantá-las. Nesse dia, depois de ver o esforço do Kenichi, o Sasaki resolveu ensinar uma técnica anti-karateca para o garoto. E a primeira coisa que o Sasaki perguntou era qual tipo de karatê o inimigo usava. Daí, como o Kenichi não sabia, ele apenas imitou os movimentos do Tsukuba. Então, o Sasaki chegou à conclusão de que o Tsukuba usa uma espécie de karatê esportivo misturado com algumas outras técnicas de luta. Daí, após fazer o Kenichi chamá-lo de Sasaki Sensei e até mesmo falar para o garoto almejar se tornar o homem mais forte do mundo, pois é assim que um homem deve ser, ele finalmente começa a ensinar uma técnica para o Kenichi. Enquanto isso, do outro lado da tela, o Tsukuba estava recebendo ordens de uma mulher para testar um outro estudante brigão. Então, a cena corta para Mio andando de boas pela escola, quando do nada, ela vê o Tsukuba descendo a porrada no tal do lutador promissor de judô. A Mio acaba interrompendo o massacre do Tsukuba para cima do estudante, e pelo cara ter sentido que ela é forte, ele já começou a se preparar para lutar contra a Mio. Obviamente, ela iria amassá-lo de porrada. No entanto, o Kenichi apareceu nesse momento, e mesmo ele ainda não sendo capaz de derrotar o Tsukuba, ele assumiu essa batalha. Em frente ao seu inimigo, o Kenichi usou a técnica que o Sasaki o ensinou, que basicamente consistia em dar um soco duplo. O nome desse golpe é Yamazuki, e ele é um golpe perfeito para se usar contra o karatê esportivo. Pode pesquisar no Google e tá lá. E ele é bom contra o karatê esportivo porque ele não é um golpe permitido em competições. Depois desse golpe, o Tsukuba tentou chutar o Kenichi. Então, usando a técnica do Makeisei, o garoto só não quebrou a perna do Tsukuba porque ele mesmo não quis. E quando o cara tentou socar o Kenichi novamente, o soco dele pareceu ser lento. Afinal de contas, o soco do Tsukuba não se compara a um do Apachai. No fim, usando o treinamento do Akisame, ele derruba o Tsukuba facilmente no chão. Depois disso, o Kenichi deu a notícia de que ele ganhou para os seus mestres. No entanto, eles falaram para o garoto não ficar muito feliz, pois as coisas provavelmente iriam piorar a partir de agora. E bastou eles falarem isso para a cena cortar para aquela mulher com olhos de gato, ficando animada em ter descoberto aí um novato bom. E no dia seguinte, na escola, a fama do Kenichi ter derrotado o malvado do Tsukuba se espalhou por toda a escola, e por isso todos ficaram com medo dele. E o culpado por essa notícia ter se espalhado é o próprio Nijima. Afinal de contas, além de ser fofoqueiro, ele é do clube de jornalismo. Agora, no ranking da escola, o Kenichi está classificado como lobo solitário, e do nada, alguns caras durões aparecem procurando pelo Kenichi na escola. Eles são membros de um grupo de desordeiros chamado Ragnarok, e agora eles estão varrendo a cidade inteira em busca do Kenichi. Então, como um grande amigo do Kenichi, o Nijima diz para ele que tratamentos médicos acima de 100 mil ienes podem ser descontados do imposto de renda aí. Quando a família dele for declarar, já desconta o tratamento dele médico no futuro. Assim chegamos ao episódio 5, onde todos os mestres dizem para o Kenichi
Kenichi que eles já sabiam que o garoto iria chamar a atenção de pessoas ainda mais fortes se ele derrotasse a Yu Tsukuba. Em resposta, o Sasaki disse que basta o Kenichi treinar até ele se tornar o mais forte da escola dele. Afinal de contas, uma vida é feita de grandes batalhas. Um tempo depois, vimos que o Kenichi continua fugindo dos membros da Ragnarok, e pelo menos no clube de jardinagem, o Kenichi podia ficar de boas. E lá, ele ainda tem uma parceira de clube que não tem medo dele. Lá, a garota disse dos boatos que tem rolado pela escola. Basicamente, estão dizendo que o Kenichi é o valentão mais forte da escola. E tudo isso é culpa do próprio Nijima, que logo aparece dizendo que vai espalhar ainda mais boatos. Afinal de contas, ele odeia mentiras, mas tá tudo bem se for ele quem está espalhando ela. Depois desse encontro com o Nijima, o Kenichi vai para o dojo treinar. E lá, ele recebe vários golpes do Apachai e logo desmaia. Nesse dia, o garoto perguntou se ele tinha talento para as artes marciais. Afinal de contas, vários mestres estão o ensinando. Em resposta, todos falaram que não. Ao ouvir isso, o garoto tentou se amarrar em uma cordinha. E obviamente, a Miu não deixou. Já o Sasaki foi lá e o incentivou a bater em um poste sempre que ele se sentir estranho ou com medo. Afinal de contas, treinar é a única coisa que não irá atrair ninguém. Além disso, o Sasaki o ensinou a socar seus inimigos sem cerrar os punhos. Afinal de contas, na hora do medo, nem sempre você consegue cerrar completamente os seus punhos. Por isso, essa técnica que ele o ensinou é muito útil, e ela pode até mesmo quebrar o queixo de um inimigo. Nesse dia, os mestres do garoto chegaram à conclusão de que o que falta para ele é coragem. Então, eles tiveram a ideia de colocar o Kenichi para ter um encontro com a Miu. A garota concorda em ir no cinema com ele e tal. Assim, após o garoto ficar todo feliz e animado para o dia deles saírem, o tempo vai se passando e o seu treino continua, até que o famoso dia do seu encontro com a Miu chegou. No meio do encontro, a Miu estava toda feliz. Afinal de contas, essa é a primeira vez que ela vai ver um filme nos cinemas. Do nada, o Nijima aparece para acabar com a onda dos dois. Então, o Kenichi dá um jeito de despistar o cara, sem ouvir o que ele queria dizer. Mesmo ele fazendo isso, o Kenichi fica esperando na porta do cinema onde eles iriam ir. Então, o Kenichi começa a falar que está com fome e de algum jeito ele acaba fazendo a Miu concordar em ir comer, antes aí de ir no cinema. Daí o Kenichi começa a se esforçar para fazer a Miu se divertir. Afinal de contas, a garota nunca deve ter saído na vida. Enquanto os dois se divertiam, o Nijima acabou sendo abordado pelos caras da Ragnarok, até porque ele é um autoproclamado melhor amigo do Kenichi. Já o nosso protagonista, após passear bastante, ele finalmente retorna para o cinema. E lá eles veem o Nijima apanhando de alguns caras que estavam procurando pelo Kenichi. O Kenichi tenta ignorar isso, mas quando a Miu pergunta se é isso mesmo que ele vai fazer, ele vai lá e salva o Nijima. Então, quando o primeiro inimigo vai para cima do Kenichi, ele aplica aquele golpe com o punho mole que o Sasaki o ensinou. E isso já desmaia completamente o seu primeiro inimigo. No fim, com todos os inimigos no chão, o Nijima começou a se gabar do Kenichi, dizendo que o seu melhor amigo domina vários tipos de artes marciais e que ele nunca vai perder. Nesse dia, o Kenichi descobriu que os seus mestres também armaram para ele lutar. Afinal de contas, ele não pode ficar fugindo para o resto da vida. Do nada, o avô da Miu apareceu e, de acordo com os relatos dele, ele também já passou por dificuldades, mas no fim, ele derrotou todos os dojos onde ele vivia. E quando ele percebeu, ele já era um velho. Ao fim desse episódio, um cara que parece ser muito poderoso decidiu ir pessoalmente conhecer esse tal de Kenichi que todos têm falado. Assim, chegamos ao episódio 6, onde o Kenichi estava se esforçando em suas atividades no clube de jardinagem, quando do nada, ele ouviu e logo viu a Miu toda habilidosa no clube de ginástica. Lá, a Takashima continuava a sentir inveja da Miu, pois a aluna transferida aí estava roubando todos os holofotes que eram dela. Irritada, a Takashima tentou atrapalhar a Miu, mas a Miu não teve problema em lidar facilmente com isso. E sabendo que ele terá que lidar com inimigos cada vez mais poderosos, o Kenichi resolveu passar os sábados e os domingos no dojo. Nesse dia, a irmãzinha dele brotou aí com um mapa, dizendo onde era o dojo onde o Kenichi estava treinando. Então, o pai do Kenichi já invocou logo a sua 12, que ele nomeou carinhosamente de Sebastian, para ir até esse dojo. No entanto, o pai do Kenichi acabou não conseguindo ir, pois a mulher dele o nocauteou. Daí a mãe do nosso protagonista pediu para a pequenina ir lá nesse dojo, levando um lanchinho e também ser bastante educada lá. Já o Kenichi, com o passar do tempo, foi descobrindo que os mestres nunca param de treinar. Além disso, às vezes, alguns deles saem e só retornam depois de alguns dias. Dentre todos, o que teve mais empatia com o Kenichi foi o Okisame. Pelo menos é nisso que ele acreditava, até ver o novo equipamento que o cara colocou ele para usar. Esse equipamento se chama grande divisor de perna, e ele será usado para aumentar a flexibilidade e a força muscular do Kenichi. Bom, essa máquina é bastante dolorosa, mas pela Miu estar encostando nele, o garoto acabou ignorando um pouco da dor. Do nada, a irmã do Kenichi apareceu gritando para a Miu parar de maltratá-lo, e a aparição repentina dela fez a Miu cair em cima do Kenichi. Por conta dessa queda, o pé do Kenichi deslocou. No entanto, o Akisame colocou a perna dele de volta no lugar com um simples chute. Esse chute resolveu facilmente o problema do Kenichi. Afinal de contas, o Akisame tem uma clínica de quiropraxia. Logo, ele tem todo o controle sobre quebrar e consertar ossos. Nesse momento, a irmã do Kenichi tenta proteger o seu irmão, e quando a Miu vê a garotinha, ela fica toda animada. Afinal de contas, a pequenina é muito lindinha. Já a pequena vê a Miu e começa a acreditar que o seu irmão está sendo enganado a treinar nesse dojo por conta de mulher. Nesse momento, todos os mestres do dojo aparecem. A pequenina tenta fugir levando consigo o seu irmão. Ele obviamente resiste, e por isso, a irmãzinha dá o lanchinho que a sua mãe fez para a Miu e vai embora. Quando a pequena se vai, a Miu diz que ela também queria ter um irmãozinho. Em resposta, o Kenichi diz que ainda não conheceu os pais dela e tal. Daí a Miu vai lá e diz que os seus familiares morreram quando ela ainda era mais nova. Agora, o avô dela é a única família que ela tem. Se lembrar disso, faz a Miu ficar triste, e todos os mestres começam a criticar o Kenichi por tê-la feito se lembrar
disso. Pensar nisso faz o Kenichi se julgar como uma pessoa ruim, pois ele sempre achou que ela fosse abençoada com várias habilidades, sendo que na real ela tem um passado bastante triste. Além disso, a vida dela sempre foi viajar pelo país em peregrinações com um grande ancião. Resumindo, desde muito novinha, ela sempre esteve aprendendo a lutar e nunca teve tempo para nada além disso. No fim, o Kenichi tenta pedir desculpas, mas ele é segurado pelo Akisame, pois ele ainda tem muito a treinar nesse dia. E para pagar pelos seus pecados, o Kenichi foi treinar logo com o Apachai. Nessa noite, a Shiguri retornou de um trabalho, e ela logo se surpreendeu em ver que o Kenichi ainda está vivo, mesmo parecendo estar morto. Nessa noite, o ancião estava muito feliz em ter o Kenichi nesse dojo. Afinal de contas, graças a ele, todos parecem um pouco mais felizes. Após todo o treino, todos se reuniram para comer a comida que a Miyu fez, menos a Shiguri, que sempre come sozinha no terraço. Na hora de comer, o Kenichi ficou protegendo seu jantar, com medo daquela cena clássica em que os mestres roubam um lanche do discípulo. Em resposta, eles falaram que na Ryo Zanpakuo eles não fazem isso. Porém, bastou o Kenichi parar de defender a sua comida e os caras começaram a comer o jantar todo. Por conta disso, o Kenichi foi dormir com fome e, para piorar, ele ainda estava tendo pensamentos impuros com a Miyu. Do nada, a própria Miyu o chama e, seguindo ela, o Kenichi chega no telhado do dojo. E lá, a Miyu estava o esperando com um jantar. Agora, em frente a Miyu, o Kenichi finalmente pediu desculpas a ela. E durante uma conversa, a Miyu revela ter realizado um sonho dela, levando um amigo para esse telhado. Ao falar isso, ela pergunta qual é o sonho do Kenichi. E bom, ele diz que o sonho dele era se tornar um escritor famoso e ganhar o prêmio Noak. E como a Miyu não queria contar quais eram os sonhos dela, a Shiguri apareceu lendo o diário dela e dizendo que o sonho da Miyu era se casar e ter filhos e tal. No fim desse episódio, o Kenichi e a Miyu prometeram ser amigos para sempre. E isso meio que deixa o Kenichi triste. Afinal de contas, ele não queria ser só um amigo dela. Assim, chegamos no próximo episódio, onde vemos o Nijima recolhendo informações sobre aqueles que o Kenichi deve enfrentar em breve. Basicamente são 3 caras, sendo um chutador, um monstro musculoso e um boxeador poderoso. Ao vê-los, o Nijima chegou à conclusão de que dessa vez seria o fim do Kenichi. No dia seguinte, vemos o Kenichi bem animado no clube de jardinagem. E ao vê-lo assim, a Izumi começa a rir. E o motivo pelo qual ele é bem animado nesse clube de jardinagem é porque esse é o único lugar onde ele realmente se sente seguro, sendo o clube de jardinagem um verdadeiro paraíso para o Kenichi. Afinal de contas, quando ele não está sendo perseguido para lutar, ele está apanhando dos mestres no seu dojo. No entanto, mesmo sofrendo, o Kenichi acredita que tudo vale a pena, graças aos bons momentos que ele tem com a Miyu. E sabendo de todos os boatos e vendo como o Kenichi realmente é, a Izumi acha tudo bastante engraçado. Nesse momento, do nada, o Kenichi sente um calafrio. E ao ver uma plantinha que nunca cresce, o Kenichi acaba se lembrando dele mesmo. Afinal de contas, mesmo que ele se esforce muito e vença alguns caras, ele nunca sente que é forte o bastante. Então, depois de refletir sobre isso, vemos o Kenichi treinando com o Sasaki. Durante esse treino, o Sasaki falou que o Kenichi deveria imaginar o seu punho como se ele estivesse conectando algo na tomada. E para dar esse exemplo, o cara destrói a entrada inteira do dojo. E para mostrar ao Kenichi que para dar um soco bem dado não precisa ter exatamente músculos, ele pede para a Miyu mostrar um soco dela. Afinal de contas, a Miyu tem menos músculos no braço do que o Kenichi. Ela faz isso e o Kenichi diz que ela deu 3 socos rápidos. E após chamá-lo de idiota, o Sasaki diz que ela deu 6 socos. E a parte inicial dessa técnica se chama Shurichi. Do nada, o turno do Sasaki acaba. Daí, o Makeisei assume o treinamento do Kenichi. Nesse dia, o mestre Sneji mandou o Kenichi dar uma volta no quarteirão, subindo e descendo os braços. Fazer isso é bem vergonhoso, mas a Miyu foi lá o acompanhar. E de acordo com ela, o que ele está fazendo é basicamente relaxar os músculos. E lá estavam os dois fazendo isso, quando do nada, alguns caras da Ragnarok apareceram, querendo levar o Kenichi para o seu líder. No entanto, esse cara que eu não fiz nem questão de ler o nome, viu a Miyu. Logo que ele viu ela, ele ficou querendo derrotar o Kenichi ali mesmo. Tudo isso para poder levar a Miyu com ele, olha as ideias. Nesse momento, o Sasaki apareceu, e quando um dos caras pensou apenas em agredi-lo, ele foi nocauteado apenas pela aura do Sasaki. No fim, ao invés de ajudar, ele apenas arrumou a postura do Kenichi e foi embora. Logo em seguida, o Kenichi tomou uma bica para ficar atento. Logo em seguida, a Miyu foi pega e rapidamente se soltou. Já o Kenichi partiu para cima do inimigo, mas dessa vez, o seu inimigo não é um brutamontes fácil de se acertar. Então, ele muda sua postura para lutar contra pessoas mais rápidas. Assim, ele basicamente conseguiu acertar um golpe que colocou seu inimigo para ficar desnorteado e caindo várias vezes no chão. No fim, ele retornou para o dojo e o Sasaki ficou feliz pelo Kenichi ter vencido usando os ensinamentos que ele deu. Mal sabia o cara que o garoto, na verdade, havia usado as artes marciais chinesas para derrotar o inimigo. E enquanto o Kenichi estava no dojo, o figurante que perdeu a luta estava sendo repreendido por ter perdido. Na frente de todos, ele tentou dizer que a Miyu é absurdamente forte, porque ela derrotou um montão de cara sozinha, mas ninguém botou fé no que ela disse. E volta ao Kenichi, bom, o treino dele estava fluindo bem, até que o Apachai chegou boladão pelo Kenichi ter perdido um treino com ele no dia da luta, e por isso, ele estava doido para dar um jab no Kenichi. Obviamente, o nosso protagonista evitou o perigo, jogando no Apachai as estátuas de arremesso do Akisame. No dia seguinte, o Kenichi continuava triste, até porque ele acredita ter ganho daquele inimigo por pura sorte. Nesse dia, quando o Kenichi foi para o seu clube de jardinagem, ele se deparou com todo o seu trabalho e da Izumi arruinado pelo Daimon. Irritado, o Kenichi prometeu lutar com ele, contanto que eles soltassem a Izumi. O Daimon já solta, porém, para irritar ainda mais o nosso protagonista, o cara destrói a plantinha que o Kenichi e a Izumi vem tentando fazer crescer há meses. Depois que o cara faz isso, ele parte para cima do Kenichi, mas ele é rapidamente solado. No fim, o garoto ficou lá se sentindo culpado por terem destruído todas as plantinhas e tentou fazer o seu melhor para ajudá-la. Um tempo depois disso, a Izumi apareceu mostrando para o Kenichi que a orquídea pequenina que eles estavam cultivando por 6 meses
sobreviveu ao ataque do Daimon. Resumindo, mesmo que ela cresça devagar, não quer dizer que ela não tenha progredido durante todo esse tempo, exatamente como Kenichi, até porque durante a sua última luta, o Daimon estava se movendo lentamente na frente dele. Depois disso, o nosso protagonista resolveu continuar se esforçando igual a sua tão amada Orquídea. E agora que a gangue Ragnarok continua atrás do Kenichi, vemos que ele continua a se esconder, chegando ao ponto dele ter que comer dentro de um armário. Para piorar tudo, nem mesmo no domingo o Kenichi tem folga da perseguição. Neste domingo, o Kenichi só queria fazer algumas compras com a Miu, mas ele teve que lutar. O que os inimigos não esperavam é que a Miu fosse derrotar 80% dos inimigos sozinho. Com medo de não derrotar nenhum dos inimigos, o Kenichi parte para cima do cara e ambos se socam. Porém, o soco do cara não fez nada. Já o soco do Kenichi botou o cara para sangrar pelo nariz. Irritado, o cara perde a cabeça e puxa um canivete já dizendo que vai matar o Kenichi. E como o garoto nunca enfrentou um cara armado, as suas pernas começam a tremer. No entanto, a Miu interfere nisso, pegando o cinto do Kenichi para arrancar a lâmina da mão do cara. No fim, o Kenichi tentou manter a postura, mas o fato dele ter ficado de cuequinha na rua o fez ficar deprimido. Os mestres, o vendo assim, resolveram deixá-lo se acalmar sozinho. Sozinho, o Kenichi estava pensando no que ele poderia fazer para lidar com pessoas armadas. E lá atrás, a Shigure estava tentando chamar a atenção dele. E como o garoto não olhava para ela, a Shigure foi obrigada a mostrar suas habilidades mais de perto. E então, o Akisami aparece e explica para o Kenichi que se ele quer aprender a lidar com armas, primeiro ele deve conhecer cada uma delas. E a Shigure é capaz de usar qualquer arma do mundo. Então ela é a melhor pessoa para fazer isso. E bom, ela queria começar o treino aí com uma faca, mas a Miu troca as facas por colheres. No entanto, mesmo usando uma colher, a Shigure é capaz de cortar as roupas e a pele de alguém. Já o Makeisei estava tão animado com as fotos que ele conseguiu que o ancião foi obrigado a intervir. No fim, eles resolvem treinar usando um pedaço de papel enrolado. Então, a Shigure primeiro ensina o Kenichi a postura para lidar com pessoas armadas. Logo em seguida, ela manda ele o atacar, mas o garoto obviamente falha. O treino continua e o ratinho da Shigure também continua afiando seus dentes. E quando o Kenichi estava no chão novamente, o ancião foi lá e disse para o garoto que o mais importante em uma luta é a coragem. Sem ela e suas técnicas e a sua força não irão funcionar. E como o próprio Kenichi disse que ele não tem coragem, o ancião pediu para a Shigure pressionar o Kenichi até ele criar um pouco disso. E pela aura sombria da Shigure, deu para ver que ela estava levando isso a sério. Um tempo depois, vemos o Kenichi olhando o Sasaki treinar. E logo, o garoto chegou à conclusão de que todos os mestres desse dojo não devem temer as armas. Do nada, o Akisami chama o Kenichi para ir ao mercado com ele. Nisso, a cena corta. E vemos que o Kenichi teve que ir puxando o Akisami num pneu como sempre. E o motivo pelo qual o Akisami faz isso é para que o Kenichi não tenha que treinar lutando. Afinal de contas, treinar lutando sempre acaba deixando uma pessoa lesionada. E pensar na força dos mestres faz o Kenichi concordar com isso. Juntos, eles fazem as compras. E o Kenichi fica tentando imaginar como o Akisami luta. Do nada, o Kenichi vê duas conhecidas sendo abordadas por uns 3 caras. O nosso protagonista pensa em ir salvá-la, mas as suas pernas começam a tremer. Os caras logo veem o Kenichi e se lembram que ele é o garoto que estava com a Miu quando ela bateu neles. E obviamente ao perceber isso, eles vão até ele. Nesse momento, o Akisami entra na frente do Kenichi e só de encostar na mão de um cara, ele já o deixou com a mão frouxa. Logo em seguida, ele coloca a mão do cara de volta no lugar. Então, para acabar com o Akisami, os caras chamam um reforço e pegam várias armas e até mesmo invocam o melhor lutador deles. Em resposta, o Akisami tenta educadamente evitar briga. Afinal de contas, ele não deseja machucar ninguém. E como os caras não querem recuar, o Akisami avisou para o Kenichi que ele irá demonstrar um pouco como se usa o jiu-jitsu em uma luta real. Primeiro, o Akisami disse que o Kenichi nunca deve agir igual a ele, competindo aí a força com um inimigo muito maior. Logo em seguida, o Akisami demonstrou que o melhor a se fazer é começar atacando um ponto vital de um inimigo, para logo em seguida desviar do golpe dele e o derrubar. Ao ver o melhor lutador dele sendo derrubado, os inimigos pegam uma pistola para ameaçar o Akisami. E pelo cara ter apelado para esse nível de baixaria, o Akisami foi até ele, o pegou pelo cabelo e o levou para um beco para corrigir as atitudes imundas desse cara. Várias pessoas foram atrás do Akisami e nesse dia apenas o Kenichi viu tudo o que aconteceu naquele beco. Um tempo depois, vimos o Kenichi falando com o Sasaki sobre a força do Akisami. Em resposta, o mestre do karatê disse que de acordo com o Akisami, existem 3 tipos de músculos no corpo humano. O músculo branco é o mais rápido, porém ele falta resistência. O músculo vermelho tem bastante resistência, mas ele não tem muita força. No entanto, o Akisami ignorou esses 2 tipos de músculo e durante os seus 20 anos de treinamento, ele conseguiu transformar os seus músculos em rosados, que no caso são aqueles com muita resistência e muita força. Logo, o corpo do Akisami é tão tenso que não existe nem mesmo 1 miligrama de tecido corporal desperdiçado. E sendo sincero, o Sasaki revela que o Akisami é uma pessoa que ele realmente prefere não enfrentar. Ao fim desse dia, o Kenichi retornou para casa e a Miu até mesmo se ofereceu para escoltá-lo. E no caminho, aquele cara chamado Furukawa brotou com um canivete para pegar o Kenichi. No entanto, dessa vez, por ter aprendido a lidar com pessoas armadas, o Kenichi riu do cara e depois o solou facilmente usando as técnicas do Akisami. E enquanto o Kenichi reclamava, dizendo tudo que ele passou por conta desse cara, a Miu estava bem perto dali, feliz em ver que o garoto se protegeu sozinho. No episódio seguinte, vemos que o pobre Apachai está treinando para aprender a conter a sua força. No entanto, ele não consegue fazer isso. E quando o Apachai estava triste por não conseguir pegar leve, a Shigure o mostrou que uma estátua sobreviveu aos ataques dele. Feliz, o Apachai diz que agora ele pode ensinar o Muay Thai ao Kenichi. O que a Shigure não mostrou para o Apachai foi que a estátua que ele golpeou estava trincando de dentro para fora. Já na escola do Kenichi, o trio de caras poderosos da
Ragnarok estavam procurando pelo Kenichi e até mesmo estavam ameaçando algumas pessoas que estudam com ele. Do nada, um cara pensou que o Kenichi estava no armário escondido, mas na real, o Kenichi estava mesmo no terraço da escola com a Miu. Do nada, a Miu sente a presença de alguém e já vai o atacar. No entanto, era o lendário Nijima e já avisa ao Kenichi que vai contar aonde ele tem ficado para os caras da Ragnarok. Tudo isso em troca de obter algumas informações valiosas. E quando o Kenichi estava indo embora bolado, o Nijima ofereceu algumas informações em troca do Kenichi beijar o pé dele. No fim, o Kenichi descobre que todos os inimigos que ele tem para enfrentar são fortes, e o mais sinistro deles é um lutador de boxe que por algum motivo deixou de almejar as lutas profissionais. Ao ouvir isso, o garoto saiu correndo para o dojo com medo, e chegando lá, ele viu os mestres jogando pedra, papel e tesoura como se fosse uma luta séria. Esse jogo era para decidir quem iria ensinar técnicas sérias ao Kenichi, e o ganhador foi o Apachai. E o melhor de tudo é que o Muay Thai é uma arte marcial perfeita para se usar contra o boxe. Dessa vez, sem temer a força do Apachai, o Kenichi vai até lá e solicita os treinos do cara. Então, do lado de fora, o Akisami pede para que o Apachai primeiro ensine ao Kenichi que tipo de arte marcial é o Muay Thai. E como o Apachai só disse que essa arte marcial é boa para descer a porrada em qualquer um, o Akisami foi obrigado a explicar, né? Basicamente, o Muay Thai começou na Tailândia, e dizem algumas lendas que uma vez um certo rei foi capturado, e para ele falaram que se ele derrotasse todos ali presentes, ele seria solto. E bom, usando o Muay Thai, o rei fez isso e se libertou. Após a explicação histórica, o Apachai começa ensinando ao Kenichi a postura básica, e logo em seguida o mostra como socar usando os cotovelos e os joelhos. Essas técnicas são proibidas na maioria das artes marciais, pois elas podem facilmente matar um inimigo. Ouvir isso faz o Kenichi ficar com medo, mas o ancião logo aparece e diz que em toda arte marcial existe algo que pode obliterar o seu inimigo, mas que no fim tudo depende da mente de quem a usa. Então, por ter um coração bom, o Kenichi pode continuar a treinar sem problemas. Daí, enquanto o Kenichi lutava, os caras da Ragnarok estavam informando a tal da Kisara o lugar onde o Kenichi costuma ficar. E nesse dia, vemos que até mesmo os caras da Ragnarok não se dão muito bem. E de volta ao Kenichi, bom, ele continua com medo de tomar um jab aleatório e mortal ao treinar socos com o Apachai. E quando o Kenichi faz isso, o Apachai começa a ficar triste. Por isso, o garoto cria coragem e vai lá treinar. No entanto, como previsto, ele toma um jab do Apachai e desmaia. E quando o Akisami foi ver se o garoto estava bem, ele estava praticamente morto. Por isso, o cara teve que ficar fazendo uma massagem cardíaca nele até o garoto voltar à vida. Um tempo depois disso, vemos que o Apachai é amado pelos animais e pelas crianças. E nesse dia, o Apachai ainda estava um pouco triste pelo que ele fez, mas as crianças o motivaram a continuar treinando. Então, por algum motivo, o Kenichi chegou todo animado para treinar o Muay Thai. E rapidamente a Miu percebeu que a porrada e a quase morte fez o Kenichi perder um pouco das suas memórias. A Miu tentou pedir para o Akisami dar uma avaliada no Kenichi, mas ele disse que o garoto está bem. Enquanto isso, o Apachai estava treinando com o ancião para tentar dar socos que não matam pessoas. Então, o ancião dá ao Apachai a ideia de treinar com o Kenichi como se o garoto fosse uma daquelas crianças que brincam com ele no pátio. Nisso, a cena corta e vemos a Shiguri tentando dar um capacete ao Kenichi, mas ele se recusou por não achar necessário. Logo em seguida, o treino do Kenichi logo começou. Tudo foi correndo tranquilamente, até que todos viram o olho do Apachai começar a brilhar, como se a qualquer momento ele fosse dar um jab mortal. E de acordo com o ancião, o Apachai durante toda a sua vida nunca pegou leve, e isso para ele é o seu reflexo natural. Então, graças ao pedido do Sasaki, o ancião tentou dar uma ajudinha ao Apachai. Afinal de contas, o Sasaki não gosta de beber sem ouvir o Apachai rindo. No fim, na hora do jab fatal, o Apachai se lembrou das crianças e parou antes de acertar o Kenichi. No entanto, na hora da joelhada, o Apachai infelizmente grudou o Kenichi na parede, quase o matando novamente. Então agora o Apachai terá que aprender a pegar leve com as pernas. No episódio seguinte, vemos os caras da Ragnarok esperando o Kenichi no telhado. Daí, como ele não apareceu, eles ficaram lá pensando em algo para conseguir lutar logo com o Kenichi. Enquanto isso, nosso protagonista estava treinando com a Miu, pois o Apachai ainda não é capaz de fazer isso mantendo o Kenichi vivo. Para lutar com a Miu, o Kenichi estava dizendo que ele não pode atacar uma garota, mas o ancião explicou que ele não pode se recusar a atacar alguém em um treino, pois isso na verdade não é bondade, e sim uma grosseria com um oponente muito mais forte que ele. Ao ouvir isso, o Kenichi finalmente começa a treinar com a Miu, e nesse treino, ele nem mesmo conseguiu arranhar ela. Agora, durante o almoço, o Kenichi tem ficado no depósito esportivo da escola sozinho com a Miu. Ele ficou lá pensando em coisas impuras, mas do nada, o Nijima apareceu para acabar com a felicidade do Kenichi, e de acordo com a Miu, o Nijima estava ali com eles o tempo inteiro. Dessa vez, o Nijima contou ao Kenichi que o soco esquerdo do inimigo boxeador é o melhor golpe dele, e por isso nosso protagonista deve tomar cuidado. Enquanto eles conversavam, os caras da Ragnarok pegaram aqueles dois caras que estavam conversando sobre o Kenichi e a Miu. Um tempo depois, na aula de japonês, o Kenichi abriu seu caderno e achou uma nota, dizendo que os seus amigos foram pegos. No entanto, os caras que eles pegaram, na real, são pessoas que faziam bullying com o Kenichi. Logo, nosso protagonista não tem por que ir salvá-lo. Enquanto isso, lá em cima, os caras finalmente descobriram que esses dois, na real, não são amigos do Kenichi, e por isso o grandão começou a bater nele. Nesse momento, o Kenichi apareceu e os caras já quiseram arrumar briga. Em resposta, o garoto tentou falar que não há motivo para eles brigarem, e quando o cara o agarrou, o Kenichi conseguiu fugir do arremesso dele. Irritado, o grandão partiu correndo para agarrar o Kenichi novamente, mas o Kenichi se lembrou de uma técnica de Muay Thai que consiste em pegar a cabeça do inimigo e descer a joelhada na cara dele, e o Kenichi meio que fez isso, e quase matou o cara, tanto que ele ficou desesperado achando que realmente tinha matado o cara. Felizmente ele estava vivo. Agora que um já foi, o inimigo boxeador puxou um giz e fez um ringue no chão para o Kenichi lutar contra ele, e antes de iniciar, o cara disse que o Kenichi
Kenichi é um burro por tentar defender pessoas que apenas fugiram e o deixaram sozinho. Quando a batalha se inicia, o lutador de boxe promete usar apenas um braço contra o Kenichi. Então a luta se inicia e o Kenichi recebe 3 socos na cara e quase desmaia. Após se levantar novamente, o Kenichi usa tudo que ele tem contra o cara, mas o boxeador desvia de tudo e o soca várias vezes novamente. E agora, ao se levantar, o Kenichi se lembra da técnica feita para usar contra boxeadores, que no caso é um chute baixo do Muay Thai. Ele aplica esse golpe no inimigo e durante o combate ele acerta outro desse chute e logo em seguida leva um soco. E na hora de finalizar o boxeador, o gongo que o maluco havia colocado ali apitou. E por isso o Kenichi parou antes de bater no cara para descansar. O Kenichi se sentou, mas o lutador de boxe nem mesmo se moveu, pois se ele sentasse, ele não iria conseguir mais se levantar devido aos golpes que ele recebeu nas pernas. E agora que o boxeador já provou não ser um figurante, eu vou passar a chamá-lo pelo nome dele, que é Takeda. Enquanto essa luta tinha uma pausa, o Apachai estava fazendo algo para dar sorte ao Kenichi, porém isso na verdade era uma maldição. E em frente ao Takeda, o Kenichi perguntou o porquê dele ter abandonado o boxe. Mesmo não querendo falar sobre isso, o cara abriu a boca e disse que antigamente ele tinha um amigo chamado Ikeshita, que era igual um amigo de guerra para ele. Certo dia, o Ikeshita foi pego por alguns caras e o Takeda saiu para ajudá-lo. Infelizmente, a explicação acabou quando o sino tocou e eles voltaram a lutar. Agora, o Kenichi manteve seus chutes altos e baixos para manter uma certa distância dos socos do boxeador. E no meio dessa batalha, o Kenichi se lembrou do Apachai, dizendo que é sempre bom olhar para o ombro do lutador para prever os socos dele. Então a batalha seguiu, com o Kenichi conseguindo prever alguns golpes. E enquanto eles lutavam, o nosso protagonista perguntou se o Takeda foi lá salvar o seu amigo. Ele disse que sim e tudo estava dando certo, até o braço dele ser atingido por um golpe com um pedaço de ferro pesado. Depois disso, o Takeda não foi capaz de lutar em uma partida que ele tinha no dia seguinte. E na verdade, após aquele ferimento, o Takeda nunca mais pôde lutar boxe profissionalmente. No entanto, o amigo dele seguiu o caminho como um lutador profissional. E é por isso que o Takeda odeia o fato do Kenichi ter se sacrificado para proteger esses dois caras que o abandonaram. Em resposta a isso, o Kenichi disse que ele não veio lutar pelos seus amigos, e sim por ele mesmo, pois ele prefere apanhar do que suportar a ideia de que ele abandonou seus amigos. No fim, o Kenichi parte para cima do Takeda, e quando ele iria acertar o famoso chute na cara dele, o cara desviou para trás. Então a grade que já estava meia ruim por conta da luta deles se rompeu e o Takeda já foi assinar o contrato com o Vasco. No entanto, o Kenichi o segurou. Nesse momento, um aluno tacou um aviãozinho de papel para a janela, e ao olhar para isso, a Miu viu a situação em que os dois estavam. Ela já foi correndo para ajudá-los, e para piorar tudo, o Takeda não consegue usar o seu outro braço para subir, pois ele tá dodói. Então, usando toda a sua força, o Kenichi conseguiu levantar o Takeda de volta, e nesse momento, após fazer essa força, o Kenichi desmaiou. Por sorte, o cara grandão acordou e puxou os dois. No fim, a Miu apareceu e viu o Kenichi desmaiado. Irritada, ela foi lá e desceu a porrada no Takeda e no grandão. Depois disso, todos acabaram indo para a clínica de quiropraxia do Akisami, e após tratar o Kenichi e o grandão, o Akisami percebeu que o Takeda foi tratado por um péssimo médico, pois o cara teve aí apenas os seus ferimentos curados, mas por dentro ele está todo errado. Sim, errado. Então, usando as suas habilidades de quiropraxia, o Akisami colocou o Takeda para mover novamente o seu braço, que estava tendo um nervo comprimido por estar mal posicionado. Feito isso, o Akisami disse que para ele, essa parada no braço do Takeda é bem simples de se resolver. E no futuro, se o Takeda quiser, ele pode até mesmo se tornar um futuro lutador de queda de braços. No entanto, ele terá que passar por umas árduas e doloridas sessões de quiropraxias do Akisami. Depois de todos esses problemas, o Kenichi voltou para casa bufando, e o seu pai logo percebeu que o garoto estava com problemas. Do nada, a mulher dele aparece pedindo ajuda para abrir um molho de tomate, e o pai do Kenichi dá alma tentando fazer isso, mas o pote não se abre. Então o Kenichi facilmente o abriu, e ver o seu filho ficando mais forte deixou o pai do Kenichi feliz. Um tempo depois, no seu quarto, vemos que o Kenichi quer ter um encontro decente com a Miu. Ele estava lendo o Manual do Amor, quando do nada, a sua irmãzinha e logo em seguida o seu pai apareceram. Nesse momento, o pai do Kenichi começou a falar sobre o seu amor, e foi só ele contar algumas mentiras que a mulher dele já brotou ali atrás boladona. Ela o chama para conversar e o lembra que foi ele quem ficou mandando várias cartas de amor para ela. Vacilão. Nessa mesma noite, todos da Ragnarok já estavam falando sobre o Takeda ter sido derrotado. E agora que o Kenichi fez isso, a Kisara, que é a líder da Ragnarok, desistiu de tentar recrutá-lo, e agora ela deseja acabar com a raça dele. Agora, o tal do Tsuji quer resolver esse problema com o garoto. E no dia seguinte, o Kenichi foi até as duas pessoas da sua sala pedir desculpas por eles terem sido envolvidos naquela confusão por culpa dele. Os caras, obviamente, chamaram o Kenichi de trouxa no fundo das suas almas, e obviamente perdoaram ele por tê-los envolvido naquela situação. Depois das aulas, o Kenichi estava lá treinando lutas reais com a Miu, e por ele ter tentado falar com ela durante o treino, ela rapidamente o derrubou. Um tempo depois, o Kenichi tentou perguntar algo para o Sasaki, mas como o cara disse que só pode responder coisas que não envolvam dinheiro e mulheres, o Kenichi acaba indo embora. E ao perguntar sobre amor para o Akisami, o cara começou a fazer um cálculo sobre a lógica do amor. E enquanto o Kenichi pensava nisso, o Makeisei foi lá e o parou. Afinal de contas, ele acredita ser muito experiente no amor. Obviamente, o Kenichi não acredita, mas o Makeisei vai lá e mostra uma foto de quando ele ainda era jovem. O artista marcial chinês era lindo, mas infelizmente o tempo não fez muito bem a ele. Então o Makeisei dá várias dicas ao Kenichi, e até mesmo tenta vender algumas fotos com os segredos mais obscuros da Miu. Obviamente, o Kenichi comprou a revista e decidiu aguardar como um tesouro sagrado. E o Makeisei já prometeu vender para ele uma versão da Shigure. Essa aí até eu queria. Do nada, a Miu
Miu aparece e eles rapidamente omitem esse conhecimento proibido dela. E ela chama o Kenichi para acompanhar nas compras no dia seguinte. O garoto foi todo feliz. No entanto, a Miu queria apenas a ajuda dele para carregar as coisas. E quando eles acabaram de fazer as compras e já estavam indo embora, a Miu revelou que ela também o chamou para conversar um pouco. Afinal de contas, ele é o primeiro amigo que ela fez na vida. E tem muito tempo que eles não têm conversado decentemente. Do nada, os caras da Ragnarok aparecem querendo conversar com o Kenichi. Daí, como eles estavam com as compras, o Kenichi deixou tudo para trás com a Miu e foi com eles. E ela ligou para o Apachai para ele ir buscar as coisas. Quando ela partiu para salvar o Kenichi, o Makeisei apareceu filmando a traseira dela. E basicamente, ele estava os seguindo o tempo inteiro. Tudo isso porque ele esperava que os dois iriam fazer algo além das compras. E dessa vez, o Makeisei não deixou a Miu ajudar o Kenichi. Afinal de contas, ela sempre derrota todos os inimigos do garoto. Então, os dois decidiram seguir os caras levando o Kenichi só para ver o que iria acontecer. Um tempo depois, em uma praça, o tal do Tsuji convida o Kenichi para se tornar um subordinado dele. Afinal de contas, se ele fizer isso, ninguém mais irá mexer com ele. Então, o Kenichi pergunta qual é o sonho do cara, e ele diz que deseja ter muitos subordinados e se tornar o líder da Ragnarok. O Kenichi responde a isso dando um argumento sólido, dizendo que quando todos os subordinados desse homem se formarem, eles irão viver as suas vidas normalmente sem ele. Ao ouvir isso, o cara fica em choque com todas essas coisas complicadas e o Kenichi finaliza toda a convicção do cara, dizendo que forçar pessoas a entrarem no seu grupo à força não o torna um líder, e sim um tirano. Dito isso, o Kenichi diz não querer se unir a ele, mas o cara boladão chama o Kenichi para lutar, pois ele acredita que é assim que os homens resolvem as coisas. O Kenichi diz ser contra a violência, mas o cara o insulta o chamando de covarde. Bem perto dali, o Makeisei começou a filmar tudo isso para todos verem como o discípulo deles luta. Antes deles lutarem, um fica insultando o outro, e por isso o Tsuji se irrita e já vai com tudo para cima do Kenichi. Em resposta, o nosso protagonista se postura e desce o socão no cara. No entanto, o soco não parece ter feito muito efeito. Logo em seguida, o Kenichi acerta o Tsuji várias vezes, mas o cara não cai. Ao ser provocado, o Kenichi vai para cima do cara e o cara contera o soco dele usando a sua própria cabeça, maluco, famoso cabeça dura. Logo em seguida, o cara segura o Kenichi com o pé e mete logo um socão na cara dele. O garoto se levanta, mas ele é novamente acertado. E de acordo com o Makeisei, isso está acontecendo pois o garoto grandão tem mais experiência do que o Kenichi. E mesmo apanhando bastante, o Kenichi se levanta novamente. Porém, o seu inimigo usa tudo que ele pode em uma batalha, até mesmo seu cabelo grande. Por isso, o Kenichi está em muita desvantagem. Enquanto isso, o Apachai estava lá fazendo mais um ritual de boa sorte para o Kenichi. Do nada, o ancião aparece boladão com o Apachai, pois o cara está novamente batendo pregos no pinheiro dele. Enquanto isso, a batalha do Kenichi com o Tsuji ainda estava rolando. E o Kenichi não parava de se levantar após apanhar, querendo muito vencer essa batalha. Então, com algumas técnicas básicas, o Kenichi coloca o Tsuji para voar. Mas rapidamente o cara retoma a batalha, imobilizando o Kenichi e prometendo quebrar a perna dele. Nesse momento, a Miu iria ajudar o Kenichi, mas após ela ser segurada novamente, vemos o Takeda aparecendo para ajudar o garoto. E em frente a todos, o cara revela ter decidido deixar a Ragnarok. Além disso, ele prometeu ajudar o Kenichi. Afinal de contas, ele deve a sua vida como lutador de boxe ao garoto. Dito isso, o Takeda pegou o Kenichi e saiu correndo e reclamando do fato do Kenichi ser pequeno, mas ser pesado pra caramba. O moleque já deve estar puro músculo rosa. Durante a noite, quando o Kenichi acordou, todos os mestres estavam muito bolados. Tudo isso porque ele perdeu uma luta para um mero delinquente. E de acordo com o Sasaki, agora que o Kenichi perdeu, todos os delinquentes que ele já derrotou irão retornar para lutar com ele novamente. Tudo isso porque quando alguém perde uma vez, a pessoa acaba perdendo várias vezes seguidas. E de acordo com o Makeisei, o Kenichi só perdeu pois ele baixou a sua guarda pensando que havia ganho. E eles têm tudo isso gravado em vídeo. Não só isso, mas se o Takeda não tivesse o salvado, o Kenichi estaria com uma perna quebrada agora. No dia seguinte na escola, o Nijima grita para todos onde o Kenichi está e o garoto realmente começa a ser perseguido por aqueles que desejam uma chance de se vingar dele. E o Nijima realmente não se importa com isso. Ele apenas quer ver o circo pegar fogo. Após correr bastante, o Kenichi acaba sendo cercado pelos caras, mas o Takeda aparece novamente e amedronta os malucos. E todo felizinho, o Takeda diz para o Kenichi que ele voltou a treinar boxe novamente na academia. E agora o Takeda não quer que o Kenichi fique perdendo. Afinal de contas, ele é o garoto que o derrotou. Nesse dia, o Ukita, aquele cara que estava sempre ao lado do Takeda, apareceu. E após parabenizá-lo pela recuperação, ele partiu dizendo que iria dar um jeito de evitar a famosa surra que aqueles que largam a Ragnarok recebem. Ao fim desse episódio, os mestres se reuniram e decidiram colocar em prática um plano aparentemente mortal para transformar o Kenichi em um verdadeiro lutador da Ryozanpaku. E para esse plano dar certo, o Kenichi terá que se mudar para a Ryozanpaku e terá que usar as artes marciais em tudo que ele fizer. Resumindo, é agora que o treinamento de verdade na Ryozanpaku irá começar. Ao fim desse episódio, a irmã do Kenichi tentou brincar de fanservice de irmã, mas nosso protagonista recusou e disse que essas coisas só passam lá para meia-noite no Japão. Assim chegamos ao episódio 14, onde a Miu estava fazendo inveja a todas na aula de natação. Enquanto isso, o Kenichi estava correndo de pessoas querendo pegar. No fim, ele teve que lutar, tendo assim mais uma briga sem sentido na visão dele. Depois disso, vemos que o Kenichi está tendo que dar tudo de si na Ryozanpaku. No entanto, por algum motivo, durante os seus treinos, os mestres estavam tratando o Kenichi bem até demais, e ele começou a achar tudo isso muito suspeito. Então, ao perguntar para o Apachai o que estava acontecendo, o cara saiu correndo sem falar nada. E do nada, a Shiguri tentou mandar ele fugir, mas ela foi silenciada por alguém. Então, todos os mestres se reuniram e perguntaram ao Kenichi se ele gosta da Ryozanpaku. Ele disse que sim, e bastou
isso para todos falarem que ele aceitou os termos. E resumindo aí para o nosso protagonista, o Akisame diz que o Kenichi irá se tornar um discípulo residente deles, para que assim ele possa viver para as artes marciais. Ao ouvir isso, o Kenichi tenta fugir, mas o Akisame e logo em seguida todos os mestres o impedem. E após amarrarem aí o Kenichi, os chefes dizem que todo ser humano morre um dia. Aí para convencer o Kenichi a parar de chorar, o Makeisei foi lá e disse que se o garoto aceitar, ele vai passar a viver sob o mesmo teto que a Mio. E foi assim que o Kenichi finalmente entendeu a beleza por trás de se morar na Ryozanpaku e saiu todo feliz para avisar os seus pais sobre isso. Pobre Kenichi, pulando de alegria, sendo que coisas horríveis o esperam no futuro. Durante a noite já em casa, o Kenichi avisa os seus pais aí completamente hipnotizado que ele vai morar na Ryozanpaku. Em resposta, o pai dele perguntou qual a motivação do Kenichi para isso. E ao se lembrar do que ele vem passando, o Kenichi respondeu dizendo que é necessário morar lá para passar por um treinamento especial. Ao ouvir isso, o pai do garoto permite, e a irmãzinha do Kenichi fica lá chorando atrás dele. E quando o Kenichi saiu da frente dele, o pai do garoto começou a chorar. Afinal de contas, o seu querido filho não vai mais viver com ele. Assim, o Kenichi finalmente partiu para se tornar um residente. Na porta da Ryozanpaku, o Kenichi estava apenas pensando em besteiras. No fim, ele coloca sua roupa de treino e logo é recebido por todos os mestres com um olhar sério e logo desmaia. E a partir de agora, o Kenichi se tornará um discípulo oficial da Ryozanpaku. Por isso, ele irá passar por treinos mais perigosos do que antes, começando pelo treinamento do churrasquinho com o Akisame. E de acordo com o Akisame, esse treino é para manifestar os poderes além das habilidades comuns de um humano, colocando aí a vida dele em risco. Daí, como o Kenichi não tem talento algum, ele tem que passar pelos piores treinamentos existentes. O segundo treino foi para superar o medo. O garoto basicamente teve que ficar parado enquanto a Shigure retalhava alvos em cima do corpo dele. Tudo isso porque a coisa mais importante em uma luta é a coragem. Logo em seguida, o Kenichi foi realizar um treinamento para ter braços fortes iguais às pernas. E para atingir isso, ele precisa andar apenas com os braços. E após tudo isso, o Kenichi teve que ter um treino de combate real com o Apachai. E obviamente, ele acabou ficando no cantinho, igual uma barata fugindo de alguém. Nisso, a cena corta para o Kenichi sendo arremessado aí para o lado de fora completamente desmaiado. Durante a noite, o Kenichi começou a chorar pensando que ele ia morrer. Então, ele foi buscar o seu manual de fuga para ir embora da Ryozanpaku. No entanto, ao olhar para a janela, ele viu que o Apachai estava vigiando a janela do quarto dele. E no meio desse livro aí, o Kenichi acha uma carta do seu pai, que o encorajava e dizia que o garoto era capaz de superar qualquer dificuldade. Ao ler isso, o Kenichi se anima e ele meio que se anima em voz alta. E o que o Kenichi não sabia é que todos os mestres estavam olhando. Então Makeisei, ao ouvir o Kenichi se animando, resolveu dar uma animada no garoto. Daí, no meio da noite, ele chamou o Kenichi para o lado de fora e mandou o garoto seguir. Juntos, eles entraram em uma floresta, mas isso era apenas o quintal da Ryozanpaku. Um pouco mais à frente, eles veem a fumaça de uma fonte termal. E basicamente, ali era um lugar normal, mas após o Apachai começar a cavar, ele acabou descobrindo uma fonte termal depois de 3 dias cavando. E agora, o Kenichi irá passar por um treino que poderá custar a vida dele. Afinal de contas, quem está tomando banho ali na frente são as garotas. Juntos, eles vão se rastejando, até o Makeisei encontrar uma armadilha feita pela Shigure. Ele a desativa, e os dois vão seguir em frente, desativando inúmeras armadilhas. E depois de muito sofrer, ambos finalmente chegaram no lugar sagrado, o lugar do banho. E na hora de olhar o banho, os dois começaram a brigar entre si, para decidir quem iria bisbilhotar primeiro. Tudo isso para no fim, eles darem de cara com um ancião tomando banho e serem obrigados a se banhar com ele. Triste, mas é a realidade da vida, é isso.